Por que o Gandalf tinha medo do Sauron? Durante a Terceira Era, 5 magos, conhecidos como Istari, foram enviados de Valinor para a Terra-média. Esses magos eram espíritos poderosos chamados Maiar, e a missão deles era ficar de olho no Sauron caso ele tentasse voltar. Mas um desses magos não queria embarcar nessa jornada, e na verdade ele tinha medo do Sauron. Esse mago era Olorin, que depois seria conhecido como Gandalf. Em Valinor, os Valar fizeram uma reunião a pedido de Manwë, que queria decidir o que fazer se Sauron ressurgisse. Ele achava que era necessário mandar 3 emissários para a Terra-média, mas não sabia exatamente quem seriam esses 3, que deveriam ter o mesmo nível de poder de Sauron. 2 nomes apareceram logo: Curumo, o Saruman, escolhido por Aulë, e Alatar, um dos 2 magos azuis, indicado por Oromê. Foi então que Manwë perguntou onde estava Olorin, o Gandalf. Ele tinha acabado de voltar de uma viagem e estava no outro lado da reunião. Quando ouviu o chamado, ele foi até Manwë e perguntou o que ele precisava. Então Manwë disse que queria que Olorin fosse o 3º emissário. Eu sei que nessa época ele ainda não era chamado de Gandalf, mas eu vou chamar ele de Gandalf aqui para vocês entenderem melhor a história, tá bom? Então vamos lá. Manwë decidiu que Gandalf era próximo dos elfos que já tinham vivido em Valinor, mas foram para a Terra-média e enfrentaram muitas dificuldades. Então ele queria que Gandalf fosse junto nessa missão. Mas mesmo assim, o Gandalf disse que não se achava forte o suficiente para isso e admitiu que tinha medo de Sauron. Foi aí que Manwë explicou que era justamente por isso que queria que ele fosse, porque ele entendia o perigo e tinha humildade. Sem mais discussões, Manwë ordenou que ele fosse para a Terra-média. E ele, sem ter muito o que fazer, foi. Mas por que o Gandalf se achava fraco ou incapaz, mesmo sendo tão poderoso quanto Sauron? E por que ele tinha medo dele? Para entender melhor isso, nós precisamos olhar para a vida de Gandalf antes de se tornar o Gandalf que nós conhecemos na Terra-média. Ele era um dos muitos Maiar que viviam em Valinor e, como todos os Maiar, ele servia pelo menos um dos Valar. O Gandalf passava bastante tempo com Manwë e Varda, mas ele gostava mesmo era de estar nos jardins de Lórien com a Niena. Lórien era o Valar responsável pelas visões, sonhos e desejos, e os seus jardins eram famosos por serem um lugar de paz e inspiração. Os jardins de Lórien eram um lugar especial em Valinor, onde até os seres mais poderosos iam para poder descansar, recuperar as energias e encontrar paz. Já a Niena, irmã de Lórien, era conhecida como a Vala da Tristeza e da Misericórdia. Ela lamentava a destruição causada por Melkor em Arda e tinha um coração cheio de compaixão. Como Lórien e Mandos eram conhecidos como os mestres dos espíritos e Niena era ligada a eles, dá a entender que os talentos principais de Gandalf estavam mais relacionados ao espírito do que ao mundo físico. Em outras palavras, o Gandalf não aprendeu nada com Aulë, o mestre das forjas e da terra, Oromê, o caçador, Tulkas, o lutador, e Ulmo, o senhor das águas. Ele não passou muito tempo com eles, nem adquiriu habilidades práticas como eles. O Gandalf era mais reflexivo, um pensador e não alguém de ação direta.
Então, quando ele disse que era fraco para a missão de ir até a Terra-média, provavelmente ele estava se referindo não só ao fato de que ele era menos poderoso do que Sauron, mas também que as suas habilidades não pareciam ser as mais adequadas para essa tarefa. Já os outros dois enviados, Saruman e um dos Magos Azuis, eram bem diferentes. O Saruman foi treinado por Aulë e o Mago Azul por Oromê, o que fazia deles magos mais práticos. É por isso que o Gandalf, com o seu perfil mais sábio, se sentia inadequado. Mas apesar disso, o Gandalf era reconhecido como o mais sábio de todos os Maiar. Naquele momento, a sabedoria pode não ter parecido suficiente para encarar uma tarefa tão grande, mas no final das contas, foi ela que se mostrou o atributo mais importante. Mas ainda assim, por que o Gandalf, depois de dizer que não estava preparado, também afirmou que temia o Sauron? Ele não disse que o medo vinha da sua falta de habilidades. Na verdade, parecia ser algo separado. Esse medo pode ter uma explicação. O Sauron era incrivelmente poderoso. Ele estava entre os Maiar mais fortes, tão poderoso quanto Eunwë, o Aruto de Manwë. Mas Sauron tinha algo a mais: experiência. Ele passou muitos anos ao lado de Melkor, aprendendo com ele. O Sauron tinha mais tempo de Terra-média do que qualquer outro Maiar, até mesmo Melian. Ele lutou em diversas guerras, governou várias regiões e conhecia todos os povos importantes da Terra-média. Ele sabia os pontos fortes e fracos de cada um. Ou seja, além de ser naturalmente poderoso, ele tinha experiência prática, o que fazia dele ainda mais perigoso. Provavelmente era isso que Gandalf temia, o poder e a experiência de Sauron. Enquanto Sauron foi forjado no fogo da guerra, o Gandalf passou a sua vida nos tranquilos jardins de Lórien. E ainda assim é importante lembrar que o Gandalf também era um Maiar poderoso por si só, e como foi dito, os 3 emissários escolhidos tinham poder igual ao do Sauron. Por isso, talvez o Gandalf não precisasse temer tanto o poder em si, mas sim o tipo de ameaça que Sauron representava. Isso seria verdade se os enviados tivessem entrado na Terra-média com todo o poder que tinham em Valinor, mas eles não podiam fazer isso. Para cumprir a missão, eles precisavam deixar boa parte dos seus poderes para trás e assumir formas mortais, além de terem que conviver de igual para igual com os elfos e com os homens para poder ganhar a confiança deles. Eles pareciam velhos, e isso não era só de aparência. Apesar de não se cansarem tão rápido igual os idosos de verdade, eles ainda sentiam cansaço. Precisavam de descanso, sentiam fome, sede, dor e até podiam morrer. Enquanto Sauron não tinha nada disso. Embora ele já não fosse tão poderoso quanto era nos primórdios do mundo, ele ainda estava próximo desse nível. E além disso, Sauron tinha séculos de experiência na Terra-média, enquanto Gandalf, enviado com seus poderes enfraquecidos, teria que enfrentar desafios enormes. Isso por si só já era motivo suficiente para ele temer o Sauron. Mas talvez o medo que o Gandalf tinha fosse de algo mais simples, um medo do sofrimento físico. Como Gandalf era amigo dos elfos, ele deveria conhecer muito bem a história de como Melkor torturava eles. E o Sauron, que tinha sido discípulo do Melkor, certamente herdou o prazer de infligir dor nos outros. Ele sabia que o Sauron poderia fazer coisas terríveis com alguém enviado pelos Valar, especialmente um que já tivesse começado a missão enfraquecido. Esse medo poderia ser a reação natural de qualquer ser vivo diante da possibilidade de dor e de morte. Mas por que então Manwë achou que essa excitação de Gandalf era um bom motivo para escolher ele?
Que vantagem ele via na falta de confiança do Gandalf? Bom, a decisão de mandar os emissários sem todo o poder deles tinha mais de um motivo. Primeiro, isso fazia com que eles fossem tratados como iguais pelos elfos e pelos homens, ajudando a construir alianças. Segundo, que evitava que eles mesmos se corrompessem. Afinal, os Valar não queriam correr o risco de criar outro Sauron. E o pior disso tudo é que eles realmente estavam certos, até porque o Saruman se rebelou durante a missão. Os problemas causados por um Maiar rebelde como Sauron eram um exemplo perfeito do porquê os poderes desses enviados precisavam ser limitados. E mais, eles precisavam temer sim o Sauron. A missão deles não era lutar diretamente com ele. Na verdade, os Valar não queriam que eles tentassem vencê-lo em combate. Se eles enfrentassem Sauron de forma direta e conseguissem derrotá-lo, poderiam acabar se transformando em uma nova versão do Sauron, talvez com outro nome, mas com o mesmo tipo de tirania. Por isso, o plano era que os enviados só poderiam desafiar Sauron a unir e mobilizar os povos da Terra-média contra ele. Qualquer vitória seria fruto do esforço coletivo dos elfos, dos homens, dos anões e outros, sem o risco de criar um novo tirano no lugar do antigo. E se você parar para pensar, o plano dos Valar era inteligente, mas também bastante duro. Eles mandaram emissários que Sauron com certeza veria como inimigos, ou no mínimo rivais. E ainda por cima, tiraram boa parte do poder deles e deixaram apenas uma saída: unir os povos da Terra-média contra Sauron. Isso era bem difícil. No fim, dá pra ver que essa preocupação dos Valar fazia sentido. Mesmo com todas essas preocupações, não deu pra evitar a queda de Saruman. Agora imagina o que poderia ter acontecido se o Gandalf não tivesse conseguido reunir os Rohirrim e enfrentar o Saruman. Mas essa é uma conversa para outro vídeo. O que exatamente é um Anel de Sauron e por que ele era tão poderoso? Consegue ver algo? Nada. Espere. Tem letras. Um anel é o centro da história de O Senhor dos Anéis, e ele não era só um objeto mágico que deixava as pessoas invisíveis. Ele tinha um poder muito maior por trás disso. Mas afinal, o que realmente é um anel? Como ele foi feito? E por que todos dizem que ele é tão importante assim? Eu tenho que destruí-lo, Sméagol. Eu tenho que destruí-lo pro nosso bem. Para entender isso, precisamos voltar no tempo, lá na Segunda Era da Terra-média. Depois que o seu mestre foi derrotado no final da Primeira Era, o Sauron passou um tempo se escondendo e se recuperando. Com o tempo, ele se convenceu de que os Valar, os seres divinos que governavam o mundo, tinham abandonado a Terra-média. E como ele sempre foi ambicioso, ele decidiu que ele mesmo deveria assumir o controle das coisas. Mas o Sauron sabia que não poderia simplesmente sair dominando todo mundo, especialmente os elfos, que eram poderosos e desconfiados. Então ele criou um plano. Disfarçado de Anatar, que significa Senhor dos Presentes, o Sauron se aproximou dos elfos como se fosse um emissário dos Valar. Alguns, como o Gil-galad e o Elrond, não confiaram nele e não deixaram ele entrar nas suas terras. Mas em outros lugares ele foi bem recebido, principalmente em Eregion, onde o grande ferreiro Celebrimbor ficou fascinado pelo conhecimento que ele trazia. Durante séculos, o Sauron trabalhou com os ferreiros élficos, ensinando técnicas para criar anéis mágicos menores. Esses anéis eram como testes para algo muito maior:
os Anéis de Poder. Os Elfos então forjaram os 16 anéis, os 9 que mais tarde seriam dados aos humanos e os 7 que ficariam com os anões. Naquele momento, a intenção era que esses anéis fossem usados pelos próprios elfos, já que o plano de Sauron era controlá-los através dessas joias. O problema é que esses anéis eram extremamente poderosos, então para dominá-los, o Sauron precisava de algo ainda mais forte. Foi aí que ele voltou para Mordor e criou o Anel na Montanha da Perdição. No Silmarillion é explicado que ele fez isso secretamente, colocando uma parte enorme do seu poder dentro do anel. Isso significava que enquanto o anel existisse, o Sauron ainda teria uma conexão com a sua força, e se o anel fosse destruído, ele também cairia junto. Com o anel em sua posse, o Sauron conseguia sentir tudo o que era feito pelos outros anéis e até influenciar os pensamentos de quem usava eles. Ele pretendia usar esse poder para controlar os elfos, mas quando eles perceberam a armadilha, os elfos rapidamente tiraram os seus anéis e esconderam eles. Isso estragou o plano inicial do Sauron, mas não impediu ele de usar os Anéis de Poder para corromper outras raças, como os humanos, que acabaram se tornando os temidos Nazgûl. Ou seja, o Anel não era só um objeto mágico qualquer. Ele era uma extensão da própria força do Sauron, feito para ser a chave do seu domínio sobre toda a Terra-média. O Anel de Sauron era o anel número 1, ou seja, depois que o Anel de Sauron foi criado, nenhum outro importava mais. Aquele era o Anel único. E quando Sauron usava o Anel, ele conseguia enxergar tudo que era feito através dos outros Anéis de Poder e tinha influência sobre quem os usava. No fim das contas, tudo girava em torno de controle. Mas ele cometeu um grande erro. Subestimou os elfos. A magia não era uma via de mão única. Quando ele colocou um anel no dedo, os elfos imediatamente sentiram a tentativa de manipulá-los e reagiram. Rapidamente tiraram os seus anéis para evitar cair na armadilha dele. Os 3 anéis élficos, que mais tarde ficaram com Galadriel, Elrond e Gandalf, eram um caso à parte. Eles foram feitos sem o envolvimento direto do Sauron, embora ainda utilizassem a técnica que ele próprio ensinou a Celebrimbor. Por causa disso, os seus portadores nunca usaram esses anéis enquanto Sauron estava com o Anel, pois sabiam que se fizessem isso, ele poderia rastreá-los e influenciá-los. Para quem não sabe, o Gandalf tinha e usava um desses anéis, o Anel de Fogo. Já os 16 anéis que foram forjados antes do Anel acabaram nas mãos de Sauron à força. Ele atacou Eregion, dominou grande parte da Terra-média e roubou os anéis dos elfos. Como não conseguiu controlar os elfos, ele partiu para o plano B, tentar dominar outros povos. Depois de pegar esses anéis, ele fez o seguinte: 7 anéis foram entregues aos líderes das 7 grandes tribos dos anões, e os outros 9 foram dados aos humanos. Só que, mais uma vez, o Sauron subestimou a sua pressa. Os anões eram extremamente resistentes. Eles não se tornaram servos dele, nem foram transformados em sombras, como aconteceu com os humanos. Os anéis ainda influenciavam os anões, principalmente despertando a sua ganância, mas o Sauron não conseguiu controlar as suas mentes como ele esperava. Já com os humanos foi diferente. Os 9 deram a eles poder e uma vida muito mais longa, mas também os corromperam lentamente. Com o tempo, os 9 portadores foram consumidos pelo poder de Sauron e se tornaram espectros completamente sobre o seu domínio, os temidos Nazgûl.
O famoso verso do anel que todo mundo conhece mostra bem essa história. A primeira parte fala diretamente sobre um anel. Um anel para todos governar, um anel para encontrá-los. Um anel para todos trazer e na escuridão aprisioná-los. Esse trecho foi escrito pelo próprio Sauron e gravado dentro do anel, aparecendo quando exposto ao fogo. Os ferreiros élficos de Eregion ouviram essas palavras em suas mentes no momento em que Sauron forjou um anel, e foi isso que os alertou para removerem os seus. Já o restante do poema parece ter sido uma adição posterior, feita por historiadores e poetas élficos. 3 anéis para os reis élficos sob o céu, 7 para os senhores anões em seus salões de pedra, 9 para os homens mortais, condenados a morrer, 1 para o Senhor do Escuro, em seu trono sombrio, na terra de Mordor, onde as sombras se deitam. Essa parte conta onde os anéis acabaram, mas nem tudo saiu como Sauron planejou. Os 3 anéis élficos nunca foram feitos para ele controlar, e inicialmente ele não pretendia dar os anéis para os humanos e para os anões. O objetivo sempre foi escravizar os elfos, mas quando isso falhou, ele teve que mudar os seus planos. No final das contas, um anel foi uma ferramenta de domínio que não funcionou como Sauron queria no início. Ele conseguiu transformar os 9 humanos em seus servos, mas não teve o mesmo sucesso com os elfos e os anões. Mesmo assim, o impacto do anel foi gigantesco. Ele moldou a geopolítica da Segunda Era e foi o motivo principal da Grande Guerra do Anel no final da Terceira Era. Mas vocês devem estar pensando, tá, mas e quanto aos outros poderes do Um Anel? Bom, em muitos aspectos ele funcionava de forma parecida com os outros 16 anéis. O próprio Tolkien explicou isso em uma de suas cartas, dizendo que a principal função dos Anéis de Poder era retardar a decadência, preservar o que os seus donos mais valorizavam e manter a aparência das coisas como eram. Esse era um conceito muito importante para os elfos, que sempre resistiram às mudanças do mundo. Um anel não era uma ferramenta de poder, mas algo muito mais profundo e perigoso. Além de aumentar as habilidades naturais de quem o usava, ele também se aproximava da magia, o que tornava sua influência extremamente corruptora. Ele despertava o desejo por dominação, se tornando uma armadilha perfeita para aqueles que almejavam grandeza. E além de tudo, ele carregava diretamente o poder de Sauron, o que diferenciava ele dos outros anéis de poder. O Sauron, que também era chamado de necromante, tinha habilidades sombrias que afetavam o mundo ao seu redor, mesmo de maneira sutil, como foi visto em O Hobbit. Um dos principais poderes do Um Anel era a capacidade de tornar o seu portador invisível e, ao mesmo tempo, permitir que ele enxergasse o mundo invisível, o domínio dos espíritos. Isso explica porque o Frodo conseguia ver os Nazgûl em sua forma verdadeira, lá no topo do vento. O Um Anel também retardava o envelhecimento e a decadência, como no caso do Gollum, que viveu por mais de 500 anos, e o Bilbo, que manteve a sua vitalidade muito além do normal. Só que o que fazia o Um Anel ser único era o fato de que ele foi criado para conter e controlar os poderes dos outros anéis. Para isso, o Sauron precisou despejar nele uma parte significativa do seu próprio espírito. Tolkien descreve isso de forma muito clara. Muito da força e vontade de Sauron passou para o Anel Único. Isso não foi feito apenas como uma forma de garantir a sua sobrevivência caso o seu corpo fosse destruído,
mas o Sauron era um Maiar, uma entidade imortal, então ele não precisava de um seguro de vida. O objetivo do anel era ampliar o seu domínio e controlar os outros usuários dos anéis de poder. Se um inimigo forte o tomasse, poderia até mesmo desafiar o Sauron e tomar o seu lugar. Isso era a maior fraqueza do Um Anel. Ele não apenas tentava as pessoas com promessas de poder, mas também servia como um multiplicador das habilidades naturais do seu portador. Poder no universo de Tolkien podia significar várias coisas: força física, magia, carisma ou liderança. No caso dos anões que receberam os anéis de poder, isso fez com que eles ficassem mais habilidosos na mineração. E quando Sam segurou o Um Anel por um breve momento, ele teve visões de si mesmo como um grande conquistador, transformando a Terra-média em um imenso jardim. Já Sauron, ao ver Aragorn marchando com um exército até Mordor, assumiu que ele estava em posse do anel, pois na sua mente, apenas alguém com um anel poderia inspirar tantas pessoas a seguirem ele para uma batalha suicida. Isso explica porque o anel parecia ter uma vontade própria. Ele carregava uma parte do Sauron dentro de si, a sua essência e o seu poder. Por isso, personagens como Gandalf e Galadriel não estavam exagerando quando disseram que poderiam se tornar seres terríveis caso aceitassem o anel. O Tolkien menciona que se alguém suficientemente forte o possuísse, poderia aprender e dominar tudo o que Sauron fez desde a criação do anel, mas inevitavelmente acabaria corrompido pelo poder. Isso não significa que o anel era consciente como um ser vivo, mas sim que sua influência era tão forte que parecia agir por conta própria. O Gandalf acreditava que o anel tinha um desejo de retornar para Sauron, quase um instinto, o que explicaria a sua tendência de escapar dos seus portadores ao longo dos anos. Ele escorregou do dedo de Isildur, caiu nas mãos do Déagol, abandonou o Gollum e eventualmente foi encontrado pelo Bilbo. Além disso, ele tem a capacidade de se expandir ou de contrair de tamanho para se ajustar ao dedo do seu portador. Então isso só reforçava essa ideia de que ele tinha uma vontade própria. Ele ficava grande ou pequeno e cabia perfeitamente no dedo de quem o colocasse. Só que o Gandalf também diz que existe outra força em jogo: Eru Ilúvatar, o criador do mundo em O Senhor dos Anéis. O destino ou a mão de Eru pode ter permitido que o anel se desprendesse de Gollum para retornar a Sauron, mas também garantiu que ele fosse encontrado pelo Bilbo, que por sua vez estava destinado a passá-lo para Frodo. Então não podemos saber ao certo se o anel tinha realmente uma vontade própria ou se era Eru mexendo os pauzinhos por baixo do pano. Isso nos leva à maior fraqueza do Um Anel. Sua destruição significaria o fim de Sauron. Como grande parte do poder do Senhor do Escuro estava investida no anel, Tolkien descreve que caso ele fosse destruído, o Sauron seria reduzido a uma sombra impotente, apenas uma memória de vontade maligna. Mas Sauron nunca considerou essa possibilidade por dois motivos. Primeiro, o anel era praticamente indestrutível. Apenas um ferreiro superior a Sauron poderia destruí-lo, e não existia ninguém assim na Terra-média. Ele também era imune a qualquer calor inferior ao fogo de onde foi forjado, nas chamas vulcânicas da Montanha da Perdição, e Sauron controlava totalmente esse lugar. O segundo motivo era a própria influência do anel. Ele corrompia quem o possuía, impedindo qualquer um de destruí-lo. Levar o anel até as fendas da perdição era uma coisa, jogar ele no fogo era outra completamente diferente.
Esse é um dos motivos pelos quais Sauron não manteve guardas pesados no Monte da Perdição. Ele sabia que ninguém conseguiria destruí-lo, e de fato ele não estava errado. O Frodo, no momento crucial, não conseguiu se desfazer do anel e tomou ele para si. Se não fosse pela interferência do Gollum, que acidentalmente caiu nas chamas com o anel, o Frodo teria saído dali com ele no dedo, ou o próprio Gollum teria fugido dali com ele. Então o destino ou a vontade de Eru desempenhou um papel crucial na destruição do anel. O anel era poderoso porque amplificava as habilidades naturais do seu portador. Se Sauron, que já era incrivelmente poderoso por si só, o recuperasse, ele se tornaria imparável. Com os humanos divididos, os elfos enfraquecidos e os anões alheios aos conflitos, a Terra-média estaria condenada. Só que isso não significava que o anel tornava o seu dono invencível. O Sauron perdeu 3 guerras, mesmo estando com o anel. Além disso, existiam indivíduos completamente imunes à influência dele, como Tom Bombadil, que brincava com ele sem demonstrar qualquer efeito negativo. Mas o Tom Bombadil era uma exceção a praticamente todas as regras da Terra-média. Esse é o grande paradoxo do Anel. Ele era o artefato mais poderoso da Terra-média, mas parecia ter poucos efeitos práticos na mão do Frodo. A sua força estava em tornar os poderosos ainda mais fortes e, consequentemente, mais famintos por poder. Por isso, seu efeito sobre os humildes e fracos eram mínimos. Foi exatamente essa característica que levou o Gandalf a confiar o anel aos hobbits. Eles eram os menos propensos a serem corrompidos, o que manteve o seu poder amortecido pelo maior tempo possível. O Sauron cometeu vários erros estratégicos ao longo da história, mas talvez o maior dele tenha sido a própria criação do Anel. Ele criou um artefato para aumentar o poder dos poderosos e nunca considerou a possibilidade de que ele poderia ser destruído não por um grande guerreiro ou um feiticeiro ambicioso, mas por um pequeno e aparentemente insignificante hobbit. Eu levarei o anel até Mordor. Porém, não conheço o caminho. A Sociedade do Anel tinha uma missão: levar o Anel até o Monte da Perdição. Não podemos descer a montanha. Precisamos passar por baixo. Precisamos ir pelas minas de Moria. Que seja. Mas será que não tinha um jeito mais fácil? Será que dava para evitar os perigos de Moria? Será que eles conseguiriam chegar até Mordor sem se separar? E a pergunta que muita gente faz: por que eles não foram voando com as águias? Ou usaram barcos para ir navegando pelo rio? Isso não é uma mina. É um túmulo. Não devíamos ter vindo para cá. Quais eram os caminhos que a sociedade poderia ter seguido? Será que existiam opções melhores? Alguma dessas escolhas mudaria o final da história? Ou tudo podia dar ainda mais errado? Antes de pensar nas rotas que eles não escolheram, vamos entender por que eles fizeram o caminho que fizeram. A viagem deles não era só chegar no destino. Era fugir do inimigo, ficar escondido, sobreviver e ainda tentar chegar inteiro até lá. No começo, eles tinham 2 opções: passar pelo Chifre Vermelho, nas Montanhas Sombrias, ou descer mais ao sul. Mas quem acabou decidindo por eles foi o Sauron. Ele mandou uma tempestade bizarra em Caradhras e eles tiveram que desistir da primeira opção. Sobrava só uma saída: entrar em Moria. Podiam ter contornado as montanhas? Talvez, mas isso ia levar semanas. E quanto mais demorasse, mais perigoso ficava.
Sauron estava cada vez mais forte e todo atraso dava mais chance deles serem descobertos. Por isso, mesmo com todos os perigos, Moria acabou sendo o único caminho viável. Mas escolher Moria teve um preço. Se eles tivessem evitado aquele lugar, Gandalf talvez não tivesse caído. E se ele não caísse, não voltaria depois como Gandalf o Branco. Isso mudaria muita coisa. Sem a perda dele, será que Aragorn teria assumido o comando tão cedo? Será que o grupo teria se separado do mesmo jeito? Essas escolhas eram mais que caminhos. Eram pontos importantes que mudavam tudo. E tem mais. Já que a sociedade usou o barco no rio Anduin, por que não seguir de barco até o fim? Seria mais rápido, né? Pelo menos parece. No papel, essa ideia até parece boa. Eles poderiam ter seguido até o sul, passando por Gondor e depois indo para o leste, em direção a Mordor. Mas esse caminho era muito arriscado. Gondor controlava o rio, e qualquer um que passasse por lá sem ser reconhecido podia ser tratado como espião. E se conseguissem passar por Gondor, chegariam em uma parte do rio dominada por Sauron. O rio Porus era a divisa de Mordor e tinha soldados vigiando tudo. Um grupo pequeno de barco ali seria alvo fácil. Ou seja, apesar de parecer prático, ir de barco colocaria a sociedade no meio de dois problemas grandes, Gondor de um lado e Sauron do outro. E mesmo que eles passassem, Frodo e Sam ainda teriam que ir a pé até o Monte da Perdição. Não tinha como remar até lá. Voltando para Moria. Ninguém queria entrar ali. Só foram porque não tinha outro jeito. Moria era horrível, tinha um monstro na água logo na entrada, um monte de goblins e foi lá que Gandalf caiu lutando contra o Balrog. Mas por que não contornar? Bom, as outras opções também eram perigosas. Eles podiam tentar descer por Rohan mais cedo, mas o lugar estava cheio de espiões de Sauron. A outra rota era uma passagem alta perto de Valfenda, que o Bilbo usou no passado, só que agora estava cheia de goblins e conflitos. Todas as outras rotas iam tomar mais tempo e deixariam o grupo exposto. No fim das contas, Moria era ruim, mas era o menos pior. Agora vem a pergunta que todo fã já fez. Por que eles não foram direto com as águias? Teria evitado tanta coisa, né? E aqui vai o motivo. As águias não eram táxis do Gandalf, como muita gente pensa. Elas eram criaturas livres, fortes e não obedeciam a ninguém. Não era só chamar que elas apareciam para dar carona. Vamos pensar em mais umas possibilidades que a sociedade até poderia ter tentado, mesmo que fossem bem arriscadas. Por exemplo, se eles tivessem se dividido logo no começo, tipo um grupo fazendo barulho de um lado para distrair o Sauron, enquanto Frodo e Sam iam por outro caminho em silêncio, até parece uma boa ideia, mas dividir o grupo tão cedo poderia enfraquecer todo mundo. Eles não sabiam o que iam encontrar pela frente, e cada pessoa ali tinha um papel importante. Outra ideia maluca que a galera sempre comenta. E se o Frodo tivesse tentado usar o Um Anel desde o início para se esconder? Bom, o problema é que dependendo do lugar que Frodo usasse o anel, o Sauron poderia sentir. Por exemplo, seria impossível usar o anel dentro de Mordor sem o Sauron perceber. Então, quanto mais tempo o anel ficasse em uso, mais fácil seria para o inimigo descobrir onde ele estava. O anel não era só um item perigoso, era uma armadilha. E quanto mais usasse, mais ele dominava a pessoa. E sobre pedir ajuda a outros povos, tipo mandar um mensageiro para Rohan, Gondor ou até para os anões, até poderia ser uma boa, mas a missão era secreta. Se muita gente soubesse, logo a notícia ia parar nos ouvidos errados. E também, na real,
Muitos desses reinos estavam ocupados demais cuidando das próprias guerras para se meter numa missão tão perigosa. No fim das contas, o caminho da sociedade foi cheio de dor, perdas e decisões difíceis, mas foi o único com alguma chance. Cada passo, mesmo mais sofrido, ajudou a manter o plano vivo. Gandalf caiu, mas voltou ainda mais forte. A separação do grupo levou cada um a lutar em diferentes lugares importantes, e Frodo, mesmo quase sendo destruído pelo Anel, conseguiu seguir em frente por causa da ajuda de Sam. A verdade é que não existia atalho mágico, era preciso coragem, sacrifício e confiança, e a sociedade teve tudo isso. Mesmo com todos os perigos, eles chegaram até onde ninguém acreditava que chegariam. Então, olhando para tudo isso, dá para pensar: existia um caminho melhor? Talvez, mas todo atalho vinha cheio de risco. O rio deixava eles expostos, evitar Moria podia acabar muito mal, e voar não era uma opção. No fim das contas, o caminho que a sociedade seguiu não era só o melhor, era o único que realmente tinha chance de dar certo. Na Terra-média tem muitas escolhas, mas às vezes o destino dá um empurrãozinho para a gente seguir o caminho certo. E foi isso que aconteceu. A sociedade não só fez uma boa escolha, eles seguiram o único caminho onde ainda existia uma ponta de esperança. Há alguma esperança, Gandalf? Para Frodo e Sam? Nunca houve muita esperança. Só a esperança dos tolos. Mas agora é com você. Será que tinha outro caminho que podia funcionar e que eu não comentei aqui? Ou você acha que o plano da sociedade foi mesmo a melhor escolha? Me conte aqui nos comentários. No mais, por hoje é isso. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. E por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer. E ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. E deixe um hype no meu vídeo, hein? Isso me ajuda muito mesmo. Até mais! Conseguimos, Sr. Frodo. Chegamos em Mordor.